Meus amados, é uma alegria poder, como igreja do Senhor, nos congregarmos, nos reunirmos. Como o Fernando falou, é muito bom a gente olhar daqui de cima e ver a igreja adorando a Deus. A gente vê a sinceridade em tantos rostos aqui, demonstrando felicidade, alegria, satisfação. É tão bom a gente poder ver o povo de Deus com esse compromisso de amar o Senhor e de servir ao Senhor com suas vidas e com sua alegria. Chegar aqui para agradecer ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Que o Senhor possa abençoar-nos, que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Que haja disposição na gente de querer aprender do Senhor. E que Ele possa fazer com que a nossa igreja se torne cada dia mais uma igreja comprometida e envolvida na missão de Deus, que é espalhar o Evangelho a esse mundo, falar das virtudes de Cristo, daquele que nos resgatou da condenação e das trevas e nos colocou na sua luz. Isso é muito bom e eu gostaria de estimulá-los e incentivá-los a poder servir e amar ao Senhor de todo o seu coração. Queria também falar àqueles que nos visitam, que vocês são bem-vindos aqui à igreja, que vocês possam encontrar aqui um lugar de acolhimento, um lugar de pastoreio, que Deus possa abençoar a sua vida. Aqueles que nos seguem pela internet, que acompanham os nossos cultos, que o Senhor possa também falar ao seu coração e lhe abençoar, e que você possa também procurar uma igreja próxima à sua casa, onde você possa servir, porque nada substitui, o corpo de Cristo, a vida da igreja do Senhor. Vamos nos colocar diante de Deus mais uma vez em oração e pedir a sua orientação, o seu auxílio, para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Vamos orar ao Senhor, meus amados irmãos. Pai, muito obrigado pela tua igreja, pela vida de cada pessoa, de cada família aqui, Senhor Deus, representada. Muito obrigado, porque o Senhor tem feito maravilhas com a tua misericórdia e graça nas nossas vidas. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que somos pecadores, indignos de tua presença, de tua bondade, da tua misericórdia e graça. Mas ao mesmo tempo nós manifestamos a expressão de gratidão do nosso coração por termos sido alcançados pelo teu favor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela graça do nosso amado Redentor Jesus, que se dispôs a dar a sua vida para nos tirar da morte, das trevas e da condenação. Muito obrigado, porque o teu Espírito um dia nos fez enxergar essas coisas, nos acordou e nos despertou da morte e trouxe vida aos nossos corações. Muito obrigado, porque fomos justificados pela obra de Cristo e adotados na família de Deus como filhos e filhas. Nós não temos, ó Pai amado, como retribuir tão grande amor que nos foi dado naquela cruz. Só queremos expressar isso e queremos entregar nossa vida com todas as suas debilidades na tua presença. Toma nossa vida em tuas mãos, Senhor, e faz dela um milagre. Faz com que nossas vidas possam exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Onde o Senhor nos colocar, que sejamos testemunhas fiéis da graça de Deus e do milagre que Deus pode fazer na vida de um pecador. E que a gente possa viver a nossa vida para a tua honra e tua glória. Nos faça amar a tua família, a tua igreja e colocar a nossa vida ao dispor do Senhor e dos nossos irmãos, servi-los com alegria e com os dons que o Senhor nos concedeu. E nesse intuito, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Abra os nossos olhos, aplique as verdades ao nosso coração, para que possamos viver a nossa vida e tudo o que somos e o que temos para o Senhor. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amados, como igreja, nós vivemos um novo momento, que ao mesmo tempo é bom e desafiador. Hoje pela manhã, os diáconos estavam nos dando relatórios que tivemos que abrir o salão, o auditório, para poder
a acolher as pessoas que não cabiam mais aqui no templo. Isso é bom, mas também nos traz muitos desafios, né? Alguém estava nos falando aqui que a gente começou pequeno, né? A gente foi muito incrédulo quando construiu o templo para 800 e poucas pessoas, né? Mas também louvado seja Deus por isso. E isso nos impõe desafios como igreja local, né? Nos impõe desafios de investirmos no reino de Deus, no avanço desse reino, como igreja. Nós temos aqui já há alguns anos que nós estamos aqui com o pastor da igreja, responsável pela condução dela, nesse projeto de construção, né? Já construímos essa fase que foi o templo, foi com muito suor, como o Felipe colocou hoje de manhã, foi com muita oração, foi com muito esforço, né? Talvez quem passe de fora, ou quem chegue aqui dentro, olhe para a beleza disso aqui e ache que o pessoal está nadando em dinheiro, né? Alguém até comentou lá fora, e Felipe brincou com isso aqui, isso é lavagem de dinheiro. Isso é fruto de muitas orações, é fruto de sonhos, é fruto da dedicação e do trabalho de pessoas que fizeram esse projeto tão bonito aqui sem cobrar um tostão da igreja, né? Então, assim, foram várias doações, pessoas que sacrificaram seu tempo, seus esforços para poder dar o melhor de si para Deus, né? E é assim que a igreja vive, dar o melhor de si para Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor. Então, nós construímos aqui com muitos esforços, um projeto grande que dividimos em fases. A primeira fase foi a construção desse templo, essa estrutura, né, primeira. Depois vocês acompanharam, chegaram mais recentemente à igreja, os nossos esforços para construir o nosso edifício de educação, para acolher os nossos filhos, para instruir os nossos membros, né, para ter um lugar confortável, um lugar funcional, onde a gente possa ensinar, instruir e zelar por aquilo que nós, como igreja, entendemos que devemos zelar, perseverar no ensino da doutrina bíblica, da doutrina dos apóstolos que Jesus deixou para a sua igreja, né? Estamos diante de um desafio novo, depois que construímos a segunda fase, agora é a terceira fase, que é o nosso edifício garagem, que não é somente um prédio, né? Nós pensamos em igreja, pensamos em investimento, pensamos em expansão, e o edifício garagem ele nos serve, vai nos servir também, não somente para acolher as pessoas que chegam na igreja, nos eventos da igreja, né? Mas também para nos dar condições de termos recursos para investirmos melhor ainda, explorarmos o estacionamento. Então é algo que a gente tem pensado como igreja desde o princípio. O casario que é tombado aí, que vocês viram, derrubamos tudo, mas ficou um casario de pé ali, ele é um imóvel especial de preservação, onde a gente quer também montar a nossa livraria, que funciona de forma muito, né, assim, informal, mas a gente está formalizando para que ela tenha esse lugar, esse espaço bonito, gostoso, que seja uma livraria, que seja aberta ao público, que ofereça um ambiente de estudo, um ambiente de incentivo, um ambiente de cultura do protestantismo no Brasil. A gente quer fazer um coffee shop, uma livraria, um tipo museu, para contarmos a história, né, do presbiterianismo em nossa região, do evangelho em nossa região. Nossa intenção é abrir para o público, para ser um lugar de acolhimento e de evangelização, né? Onde a gente pode fazer tardes de autoria de livros, né, com os autores evangélicos de renome no Brasil, né? Trazer aí o pastor Augusto para o público tê-lo em contato, o Hernandes Dias Lopes, o Weber Campos Júnior e tantos outros, né? Homens de Deus que têm sido usados pelo Senhor para espalhar o Evangelho, e Deus tem nos dado uma oportunidade incrível para isso. Então temos muitos desafios como igreja, e pensamos nisso por causa do reino de Deus, porque queremos ser relevantes naquilo que fazemos.
Queremos que Deus use a nossa igreja como uma agência de proclamação desse Evangelho de Cristo Jesus. E tudo isso é sonho do nosso coração, é desejo da nossa alma, de poder glorificar a Deus e fazer com que o seu nome seja conhecido, fazer da nossa região aqui um lugar de onde o Evangelho aqui é conhecido, em nossa cidade. Então temos todos esses projetos no coração, além das nossas parcerias no sustento de missionários no sertão nordestino, entre ribeirinhos no norte do Brasil, indígenas na região do Amazonas e do Pará, os trabalhos transculturais que a igreja é envolvida, se você não sabe, na América do Sul, no Peru, fortalecendo a igreja ali, naquela região de Ayacucho e de Lima. Também investimos em outros missionários na Ásia e no Oriente Médio. E tudo isso requer recursos suficientes para que nós investamos no reino de Deus, na expansão desse reino. Hoje pela manhã nós vimos a igreja perseguida. Em quantos lugares do mundo temos irmãos que sofrem pelo testemunho da sua fé, né? E como nós podemos consolar, apoiar, incentivar como igreja local? Essa é a nossa responsabilidade. Não somente orar, mas chegar nessas pessoas. Também o nosso projeto de plantação de novas igrejas na zona da Mata Norte de Pernambuco, Nazaré da Mata, Aliança, Vicência, Itambé, Goiânia, Paudalho. A nossa intenção é plantar uma igreja em cada uma dessas cidades onde não tem igreja presbiteriana, para que a gente possa testemunhar desse Evangelho da graça de Deus que nós cremos e que vivemos para Ele. Temos trabalhos de revitalização de igrejas, como Itamaracá, Lagoa das Garças, tentando fortalecer esses campos para que eles se tornem igrejas fortes, saudáveis. E tudo isso implica em sustento de obreiros, de missionários, das suas famílias. Todas essas iniciativas evangelísticas e missionárias exigem que chamemos cada um de nós a refletir sobre os princípios que a palavra de Deus nos diz como a gente deve administrar os recursos que Deus nos dá, como pessoas, como famílias e como igreja, né? Nós tivemos há pouco tempo atrás uma Assembleia Geral onde tratamos sobre isso, onde prestamos relatórios de como funciona isso na igreja, né? Da responsabilidade que os recursos são aplicados, num orçamento que a igreja tomou conhecimento e ciência e que sempre é dado a ela relatórios de como isso é aplicado e executado. Todos esses investimentos no reino de Deus demandam recursos financeiros. E como esses recursos vêm da igreja, vêm do povo de Deus, é fundamental que a gente possa aprender como devemos lidar com isso e qual o propósito de Deus com isso. Por isso eu gostaria de convidar vocês a abrir comigo um texto da Palavra de Deus. Toda essa introdução é para poder pregar sobre algo espinhoso, né? Porque sobra para o pastor efetivo fazer isso, né? Então, eu gostaria de chamá-los ao último dos profetas, profeta Malaquias, no capítulo 3, no verso 6 ao verso 12, onde Deus usa o profeta para chamar a atenção do povo de Israel, que estava voltando do cativeiro babilônico para retornar à terra que Deus havia prometido. E eu gostaria de tirar desse texto alguns princípios importantes para a nossa vida enquanto igreja, enquanto famílias, para que nós vivamos debaixo da bênção de Deus e da aprovação de Deus, que Ele tenha prazer em nós quando nós lidamos com essas questões da nossa vida também. Malaquias capítulo 3, versos de 6 a 12, diz assim a palavra de Deus: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar?
Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus possa nos abençoar e que essa repreensão do profeta ao povo de Deus possa também nos ajudar e nos orientar a entender o que Deus também requer e espera de cada um de nós. Quando olhamos para esse texto, é necessário entender o contexto em que, e não só o contexto, mas a época em que o profeta Malaquias escreveu esse texto aqui em destaque. O povo de Israel estava regressando do cativeiro babilônico para a sua terra. Deus estava trazendo de volta o povo, que passaram 70 anos ali no cativeiro como escravos. Tudo havia sido destruído quando Nabucodonosor invadiu Israel. Destruiu a terra, devastou a terra, incendiou as cidades, incendiou o templo. Jerusalém foi totalmente destruído e o povo levado como escravo para a Babilônia. Agora, 70 anos depois, Deus está trazendo de volta o seu povo. E evidentemente agora o povo está pobre, veio escravo, para reconstruir o seu país destruído. Era um tempo difícil e um contexto muito complicado, econômico para a nação de Israel, que teria que se refazer. Agora que o povo estava de volta, era necessário reconstruir tudo. Suas casas, suas cidades, mas principalmente, e aqui Deus usa o profeta Malaquias e o profeta Ageu, para dizer que o povo deveria começar a investir e a reconstruir o templo de Jerusalém, para que eles pudessem priorizar a presença de Deus na nação. Nós ontem estivemos aqui num momento muito bonito e gostoso de igreja, no chá de revelação da família secreta de oração, e nós meditamos no Salmo 128 e no Salmo 127. E o Salmo 127 começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que tentam edificá-la. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então o povo de Israel estava sendo desafiado a, em primeiro lugar, colocar Deus, o templo, que representa a presença de Deus, reconstruir o templo. O templo de Jerusalém devia ser reconstruído para os cultos divinos, porque seria a partir disso que Deus daria todas as condições necessárias para que o povo reconstruísse suas vidas, seu país, suas casas. Mas isso implicaria em restabelecer todo o arcabouço levítico, litúrgico, para o sustento do culto a Deus no Antigo Testamento. Vocês sabem que quando Deus chamou as 12 tribos da nação de Israel para entrar na terra de Canaã, Deus disse a uma tribo de Levi que ela não herdaria bens, não herdaria terra e não se dedicaria ao cultivo, né, à plantação, à criação, porque eles se dedicariam exclusivamente ao culto, ao templo, aos serviços do templo. E isso seria muito importante para manter
o povo apaixonado e ligado a Deus, né? Por causa disso, os levitas não tinham sustento e Deus disse às demais 11 tribos que eles deveriam separar sempre a 10ª parte do seu ganho, do seu sustento, para a manutenção da casa de Deus. E é isso que está em jogo aqui, é esse o tema do profeta Isaías, ou do profeta Malaquias, desculpem, quando está falando ao povo que estava de volta para reconstruir o seu país, mas a começar pelo templo em Jerusalém, pelo sustento do culto a Deus, pelo sustento então dos levitas, que dedicavam suas vidas ao trabalho do Senhor no serviço do templo. O povo, entretanto, devido em parte por causa da pobreza peculiar de exilados, estavam pobres. 70 anos de escravidão, tiveram sua vida, sua casa, seu país destruído. Não tinham recursos. Então o povo estava voltando para reconstruir tudo e, claro, os recursos eram poucos. E por causa disso, eles não estavam cumprindo aquilo que Deus havia dito. Também estavam enfrentando a fome causada pelo desfavorável período de seca na época do retorno. E acho que Deus faz isso propositadamente, como o pastor Augusto bem colocou hoje pela manhã. Os intentos de Deus querem revelar que Deus é o nosso Deus e que a gente precisa confiar nele para o nosso sustento e para a nossa vida. O povo voltou destruído, empobrecido e num dos piores momentos de seca, de estiagem para a terra que Deus estava trazendo esse povo agora. E também porque eles estavam priorizando as suas próprias casas, reconstruindo primeiro as suas casas e negligenciando a casa de Deus ou o templo de Deus. A gente vai ver isso no conteúdo de Malaquias quanto de Ageu, que foram profetas do mesmo período falando ao povo sobre esse pecado que Deus reclamava isso do povo. Então, a pobreza, a escassez, o período de seca e a prioridade que eles estavam dando em reconstruir as suas próprias casas demonstravam desinteresse pela casa de Deus. Estavam contribuindo com o que lhes restava. Diz lá o capítulo 1, se você olhar para Malaquias no capítulo 1, verso 6 ao verso 8, Deus fala o seguinte: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo, manco ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Então vejam, Deus se queixa porque os sacerdotes estavam recebendo do povo qualquer coisa em oferta ou em sacrifício ao Senhor e oferecendo isso a Deus. E Deus repreende os sacerdotes que eram dedicados exclusivamente a esse serviço. Ou faziam isso, davam o que lhes sobrava, ou não estavam contribuindo de forma alguma para a reconstrução do templo. E é isso que diz o verso 8 do capítulo 3 que nós lemos aqui. Ele diz assim, o texto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês me roubam e ainda perguntam: em que te roubamos? E Deus diz: quando vocês retêm
os dízimos e as ofertas. Então, o que o Senhor, nosso Deus, está ensinando ao seu povo Israel? Por que Deus levanta um profeta para trazer palavras tão fortes e tão duras ao seu povo? Qual é a repreensão que o Senhor está trazendo a Israel? E o que isso tem a ver conosco hoje? Como isso se aplica também às nossas vidas? Eu gostaria então de tratar com vocês sobre isso, compreendendo o princípio das ofertas, dos dízimos, entendendo que isso é da palavra de Deus, que é uma instrução do Senhor. A primeira coisa que o profeta faz aqui é trazer sobre a nação de Israel uma grave acusação de estarem roubando a Deus. É uma acusação grave. O verso 8, a pergunta que ele levanta é isso: roubará o homem a Deus? E veja, essa é uma pergunta retórica. E a resposta está implícita na própria pergunta. Implícita de forma negativa. De jeito nenhum. Quem é louco de querer fraudar a Deus, roubar a Deus? Quem é ousado para fazer isso? Então, a pergunta do profeta é uma pergunta retórica que traz em si mesmo uma resposta negativa, né? É possível, a pergunta é essa que Deus, usando o profeta, traz ao povo: é possível alguém ousar roubar a Deus? E a resposta é: de jeito nenhum, né? Que loucura é essa? Quem faria tal loucura, né? De fato, seria um absurdo imaginar que alguém ousasse isso, que ousasse roubar a Deus. No entanto, o texto continua dizendo, Deus respondendo por boca do profeta: é absurdo, mas todavia, vocês me têm roubado. Vocês, a nação toda. Essa era uma grave acusação que o profeta Malaquias faz ao povo, falando da parte de Deus. E como se isso não fosse grave o suficiente, Malaquias denuncia ainda o cinismo e a consciência cauterizada do povo em rebater a Deus em seus corações. Malaquias diz: e ainda, diante dessa acusação séria que eu trago contra vocês como nação, vocês ainda questionam ou murmuram no coração de vocês: em que te roubamos? E a resposta é: vocês me têm roubado nos dízimos e nas ofertas. Então, é uma acusação dura que o profeta traz à nação, de terem desprezado a Deus e voltado as costas a Deus, e ainda cinicamente murmurar e questionar no seu coração quando Deus levanta um profeta para repreender e chamar a atenção do povo. Agora, a pergunta que é importante que nós façamos ao texto é: por que Deus acusa as pessoas de roubá-lo? Por que, então, se uma pessoa reter isso que a Bíblia chama de dízimo ou de oferta, por que isso seria roubar a Deus? Seria isso possível? O que a Bíblia fala sobre isso? Para que a gente possa entender isso, que é um assunto tão polêmico, tão explorado, tão abusado por esses defloradores que existem no mundo evangélico, pessoas que são desonestas e que se utilizam de ensinos como esse para levar vantagens pessoais e fazer riquezas para si. Nós precisamos entender sobre esse assunto. Ele é necessário. E a gente precisa conhecer a história de quando, como e por que surgiu essa ideia de dízimos na Escritura Sagrada, para que a gente não fique confuso ou não se ache em falta com Deus no que tange a esse particular. A palavra dízimo, ela se refere à 10ª dos ganhos de alguém. Deus mandou que a nação de Israel, seu povo, separasse
a 10ª parte dos seus ganhos, para que seja entregue, consagrada a Deus. É chamado também de oferta ou de primícias, que é a parte principal, dos meus ganhos, da minha renda. Os primeiros na Bíblia a entregar dízimos na história bíblica foi Abraão e Jacó. Quando a gente lê, o pastor Augusto andou expondo aqui todo o livro de Gênesis, e você vai encontrar Abraão, o patriarca de Israel, 430 anos antes de ser promulgada a lei de Deus que foi entregue por Moisés ao povo, a começar por Gênesis, Os livros da lei são esses 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés e entregue à nação de Israel quando ela estava para entrar na terra de Canaã. E ele relembra, como o pastor Augusto expôs, toda a história, desde o princípio, de como Deus trouxe o povo àquele momento e estava cumprindo todas as suas promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E agora Deus estava chamando os filhos de Jacó, os filhos de Isaque e de Abraão, a fazer com Deus essa aliança e saber quem é o seu Deus. Pois 430 anos antes disso acontecer, de Deus entregar a sua lei por mãos de Moisés, Abraão já dedicou ou consagrou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Lá em Gênesis 14, versículos de 18 a 20, está registrado isso. Por sua vez, Jacó, o seu neto, em culto oferecido a Deus, prometeu a Deus entregar o dízimo de tudo quanto o Senhor lhe concedesse. Gênesis 28, verso 22. Então, é uma prática que é anterior à lei, à promulgação da lei de Moisés, quando Deus ordena, estabelece como norma esse princípio do dízimo. Isso nos mostra que a entrega e consagração de dízimos ao Senhor como parte do culto era uma prática já estabelecida antes mesmo da promulgação dessa lei. O estabelecimento do dízimo veio como forma didática, ali com Moisés e na lei, para ensinar ao ser humano, criado por Deus e por Ele também mantido pela sua providência, duas coisas Deus quer ensinar com esse princípio à nação de Israel e ao homem. Primeiro, eles precisam reconhecer sua dependência de Deus. E segundo, demonstrar gratidão, consagrando a Deus a melhor parte de tudo que Ele, em sua misericórdia, nos concede. Então, o propósito didático de Deus usar Moisés para estabelecer esse princípio de que o meu trabalho, a minha renda, é fruto da misericórdia e da bondade de Deus que me dá todas as condições de obter isso, e eu preciso reconhecer isso. E como é que eu demonstro esse reconhecimento? Deus diz: separe as primícias, a melhor parte, a 10ª parte, e consagre a mim, como forma de gratidão e de reconhecimento. Então, essa é a intenção de Deus para educar o seu povo a viver na dependência dEle. É isto que nos diz o sábio Salomão. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, ou a melhor parte de toda a tua renda. Foi para isso que Deus estabeleceu esse princípio ao povo de Deus. Entretanto, foi por intermédio da entrega da lei, através de Moisés, que Deus oficializou essa prática, determinando a todo homem que a 10ª parte de tudo que ele obtivesse da parte de Deus deveria ser separado e consagrado a Deus como algo santo ao Senhor. Esse é o princípio do dízimo. O dízimo, Deus está dizendo ao povo de Israel, não lhe pertence. Eu, Deus, te dei toda a tua renda. Eu, Deus, te dei a oportunidade, a saúde e a força para que você possa trabalhar e obter com o esforço do teu trabalho o teu sustento. Tudo isso provém de mim para você.
Agora, o que eu quero de você, que você separe a 10ª parte disso e você consagre a mim como algo que é santo ao Senhor, né? E essa expressão é muito forte em todo o Antigo Testamento. Algo que é consagrado como santo ao Senhor não mais me pertence, mas passa a pertencer a Deus. A gente vai encontrar isso em todo o Antigo Testamento, esse princípio. Quando alguma coisa era consagrada como santa ao Senhor, pertencia a Ele de forma irrevogável. Há muitos exemplos no livro de Levíticos que nos ensina isso. Por exemplo, animais que eram consagrados a Deus num sacrifício, no holocausto, na oferta. Aquilo era como se fosse santo ao Senhor. E o que é que o Senhor pedia das pessoas? As primícias do seu rebanho. Ou seja, a ovelha mais saudável, a ovelha mais gorda, a ovelha mais perfeita. Essa aqui, a melhor que você tem, as primícias do seu rebanho, separe e consagre a mim como sendo santo ao Senhor. E aquela ovelha seria oferecida a Deus em sacrifício, né? Então, Levíticos, capítulo 27, versículo de 9 a 10, nos ensina isso. Os animais trazidos em oferta e sacrifício eram santos ao Senhor, consagrados a Deus, eram de Deus irrevogavelmente. Propriedades eram consagradas a Deus na antiga aliança. Levíticos capítulo 27, versos 16 e 17, o templo era consagrado ao Senhor, era santíssimo, e ninguém impuro poderia entrar no templo ou no tabernáculo, porque aquilo ali era consagrado a Deus, aquele espaço era consagrado a Deus. Lembram quando Moisés se aproxima de Deus no monte Sinai? Deus diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, por causa da presença de Deus aqui. Pessoas eram consagradas a Deus e eram separadas exclusivamente para Deus. Havia no Antigo Testamento um voto de nazireato. Tinha famílias que dedicavam os seus filhos ao serviço do Senhor. Lembram de Ana, mãe de Samuel? Uma mulher que não podia ter filhos e que ela lamentava essa situação e viveu a sua vida toda angustiada por causa disso. E clamava ao Senhor para que o Senhor fosse misericordioso para com ela e lhe desse um filho, lhe desse o privilégio e a oportunidade da maternidade, de ser mãe, de gerar um filho. E Deus ouviu a sua oração. Sabe qual foi a promessa de Ana? Se Deus fizesse isso: Senhor, eu consagrarei o meu filho a Ti. Ele não será meu, será do Senhor. E Samuel foi entregue ao sacerdote, para que ele fosse criado no templo, para o serviço do Senhor. Ana teve o prazer de ser mãe, e todos os anos ela iria visitar o seu filho, trazer uma túnica nova, uma roupa nova. Ela amava o seu filho, mas amava tanto isso, que ela disse: o filho que eu amo é dedicado a Deus, é o melhor que eu posso dar a Deus. Você lembra de Sansão? Sansão era alguém dedicado a Deus. Os pais dele fizeram um voto de nazireato, Deus o pediu para isso, e Sansão quebra isso ao viver uma vida mundana no pecado, por tomar decisões erradas na vida e se decepcionar sentimentalmente, e começa a viver agora de forma rebelde contra Deus. E Deus pesa a mão sobre a vida de Sansão, mas Deus faz Sansão cumprir o propósito pelo qual ele foi consagrado e criado: libertar o povo, né, do domínio filisteu. Lembram de João Batista? João Batista era uma pessoa, um nazireu consagrado a Deus, com todas as regras do nazireato em Levíticos, que não podia passar na sua cabeça navalha, que ele não podia beber bebida forte, que ele teria que se alimentar com uma dieta toda especial de consagração, a não se contaminar com impurezas. Era consagrado a Deus, pessoas eram consagradas a Deus, era santa ao Senhor. Encontramos tudo isso na palavra de Deus no livro de Levíticos, que é o livro que estabelece esses cerimoniais a Deus. Eram separados animais, propriedades, pessoas, para uso exclusivo divino, para o serviço do Senhor, para as coisas concernentes ao reino de Deus. Ele tinha um propósito para o uso dos dízimos ao estabelecer os dízimos. É por isso
que o Senhor acusa o povo de estar roubando. Os dízimos que eu acertei com vocês em aliança, de ser o seu Deus, de abençoar a vida de vocês, de fazer prosperar os seus campos, de trazer benefícios e riquezas à nação de Israel, né? Vocês estão quebrando e me abandonando ao reter uma coisa que é consagrada a mim, e vocês estão retendo para o uso de vocês. Por isso ele faz essa pergunta: é possível que alguém ouse roubar a Deus? E o povo diz: claro que não, vocês estão me roubando. Quando vocês retêm aquilo que não pertence a vocês, pertence a mim, o Senhor. O povo de Israel, na época de Malaquias, ao sonegar os dízimos e reter aquilo que era santo ao Senhor, cinicamente questionavam a Deus em seus corações, dizendo: em que nós te roubamos? E a resposta de Deus, que conhece os corações, é clara e objetiva: vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. O roubo consistia em reter para si aquilo que pertencia ao Senhor. Era um acordo da aliança de Deus. Então, essa é a expressão e a acusação que o profeta Isaías faz à nação de Israel. E claro, essa ousadia de tomar algo que não pertence a eles e sim ao Senhor, essa ousadia de questionar a Deus, murmurando em seus corações, dizendo: em que nós te roubamos? Traz consequências. E Malaquias aponta as consequências aqui ao povo. Há dura consequência para aqueles que se encontram roubando a Deus. Ele afirma isso para o povo. Veja o verso 9. Ele diz à nação de Israel: com maldição vocês serão amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, cada um, e a nação toda. Após a grave acusação que Deus lhes faz de estarem roubando, o Senhor lhes informa da terrível consequência que recai sobre aqueles que assim procedem. A maldição de Deus: com maldição vocês serão amaldiçoados, porque a mim me tens roubado, cada um e toda a nação. A dura consequência está diretamente relacionada com a gravidade do pecado contra quem eles cometeram. Eles não estão roubando a qualquer pessoa. Eles estão retendo algo que não pertence a eles. Eles estão roubando Deus. E Malaquias diz: isso é grave contra vocês. Vocês não percebem a gravidade que isso vai trazer sobre a vida de vocês. A Bíblia nos diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem ousará nos fazer mal? Quem ousará ser contra nós? Agora, o inverso disso é terrível. Se Deus é contra mim, quem poderá me livrar das mãos de Deus? E Malaquias está trazendo isso na consciência da nação. Vejam o que vocês estão fazendo e trazendo sobre vocês a reprovação de Deus, a maldição de Deus, a mão pesada de Deus contra vocês. A razão da indignação de Deus contra os que o roubam é esta: tudo pertence a Deus. As riquezas deste mundo, o ouro, a prata, são de Deus. Ageu capítulo 2, versículo 8, o profeta diz: minha é a prata, Deus reclamando ao povo, no mesmo tom de Malaquias: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. E, inclusive, a disposição, a saúde, a força para que o homem trabalhe, produza, obtenha ganho, vem de Deus. Moisés, em Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18, diz ao homem: não ouse, na sua arrogância, dizer no seu coração:
a minha força e o meu poder e o meu braço me adquiriram estas riquezas. Não faça isso. Não ouse deixar que a arrogância suba dessa forma ao seu coração. Antes, lembre-se do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para que você adquira riqueza. É Deus quem te dá a oportunidade. Foi Deus que criou você com as habilidades que você tem. É Deus que abre portas de oportunidade para que você tenha um trabalho digno e com o suor do seu rosto você ganhe o seu pão. Tudo provém de Deus. Por isso que Deus reclama, através do profeta Malaquias e do profeta Ageu, a nação de Israel. O povo de Israel, portanto, estava roubando a Deus, o Senhor de todas as coisas. Como parte da maldição, aqueles que roubam a Deus, sonegando o dízimo e retendo as ofertas voluntárias e se apropriando indevidamente daquilo que não lhe pertence e que é santo ao Senhor, trará sobre si problemas. Ageu, na sua profecia, menciona, no capítulo 1, no verso 6 em diante, deixe-me abrir lá, abra aqui comigo, volte aqui 2 livros, volte Zacarias e você vai chegar em Ageu. No capítulo 1, veja o que diz o verso 6 em diante, é o mesmo tom da reclamação, o mesmo tom de advertência, o mesmo tom. Ele diz no verso 4, vamos pegar do verso 4 para você entender o contexto, que é o mesmo de Malaquias. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas? Essa pergunta vem porque o povo estava pensando assim no seu coração para justificar o fato de não terem reconstruído o templo. Eles dizem assim, no versículo 2, desculpem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Aí Deus pergunta a eles no verso 4, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tenha acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, porque sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Deus está dizendo, essa é a minha maldição. Eu vou reter de abençoar vocês. Por mais que vocês lutem pelo seu próprio trabalho e pão, vocês não vão ser satisfeitos. Vocês vão trazer o ganho de vocês e vai colocar num saco furado, porque esse dinheiro não vai ser suficiente. Essa é a mão do Senhor pesando sobre o povo de Israel por causa de desprezarem as coisas de Deus e de não priorizarem a Deus. Essas verdades não se restringem ou se limitam apenas ao cristão, essas verdades do dízimo e da oferta. Eu sempre tenho enfatizado isso aqui. O que Deus requer e espera e exige de todo ser humano é o reconhecimento de que tudo que eu tenho provém de Deus. E o homem que não reconhece isso diante de Deus e vive alheio a Deus, Deus pedirá contas disso. Então, essa questão de dízimo e de oferta não é questão de crente nem de igreja, não.
Deus requer isso de todo ser humano. Porque Deus é generoso para com todo ser humano, fazendo cair chuvas sobre todos, mesmo sobre os maus. E Deus cobrará de todo ser humano, como eles fizeram com os recursos que Deus fez com que chegassem às suas mãos. Se eles honraram a Deus, se eles reconheceram a Deus, se eles consagraram a Deus, Deus vai cobrar isso de todo ser humano. Claro, com maior medida a nós cristãos, que nós conhecemos esse Deus e a bondade dele, que nós cremos que todo o nosso sustento provém da sua boa mão e misericórdia. E se nós fizermos isso que o povo de Israel estava fazendo, maior peso cairá sobre nós, porque a quem muito se deu, muito lhe será pedido. Em terceiro lugar, a questão levantada pelo profeta é o que fazer para não mais sofrer a maldição de Deus. Qual deveria ser o comportamento, a reação do povo ao ouvir tal palavra dura contra eles? O que Deus requer da nação de Israel? O que Deus requer do homem? E nós vemos que para interromper a maldição que Deus fez cair sobre o povo, Ele os chama ao arrependimento e a determinar que voltem e tragam todos os dízimos à casa do tesouro, diz o verso 10. O texto usa a expressão no plural, todos os dízimos. Mas que dízimos são esses? Há mais de um dízimo a ser trazido e entregue no serviço de Deus? Ou essa expressão no plural quer dizer a nação de Israel deve trazer, cada família, todos os dízimos? Se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que há 3 dízimos estabelecidos lá em Levíticos, não é? Ou 3 tipos de dízimos. O primeiro deles é o dízimo levítico, esse comum que a nação conhecia e que nós muito conhecemos. Este dízimo era destinado ao sustento dos levitas, que foram separados por Deus para dedicarem-se exclusivamente ao trabalho de Deus. Esses dízimos deveriam ser trazidos à tesouraria do templo, não é? Cotidianamente, a cada colheita, a cada negociação, a cada criação, separar a 10ª parte para ser consagrada ao templo do Senhor, para que haja sustento, recursos, mantimento na minha casa, diz o texto. Mas havia também o dízimo diaconal. Este dízimo era separado a cada 3 anos, do melhor dos frutos, do gado e dos campos, e era administrado pelo próprio povo de Israel. Não era trazido ao templo, mas comido nas cidades. Era o dízimo da misericórdia. Era aquele valor que eu separava em 3 em 3 anos de tudo que Deus fez, fazer a contabilidade dos meus recursos e separar uma parte para ajudar quem não tem condições. Os pobres, os necessitados. Deus queria colocar isso no coração do povo, para que nós fôssemos solidários ao que sofre e que nós nos vacinássemos contra o egoísmo, contra o materialismo, de olhar só para o nosso umbigo, mas olhar o que Deus tem feito na nossa vida e usar de compaixão para quem não tem. Era esse o intuito do dízimo diaconal. E por fim havia o dízimo festivo. Este dízimo era separado dos cereais e do gado trazidos ao templo e comido festivamente pelo povo de Israel, junto com as famílias em gratidão e temor. Isso possivelmente ocorria 1 ou 2 vezes por ano nas festas nacionais da nação de Israel, né? Onde o povo trazia aquilo ali e juntos celebravam, participavam, comiam, se alegravam juntos. Assim, Deus determinou através do seu profeta que o povo de Israel observasse e trouxessem à tesouraria do templo todos os dízimos destinados à manutenção do culto divino, conforme prescrito na lei, com exceção, evidentemente, do dízimo diaconal. Todos os demais eram proibidos de comê-los em casa, retê-los ou sonegá-los. Deuteronômio capítulo 12, versos 17 e 19, deixa claro isso. Então, qual era o objetivo de Deus em requerer a entrega consagrada dos dízimos? O objetivo de Deus era, ele mesmo disse, que houvesse
recursos, que houvesse mantimento em sua casa, o templo de Jerusalém, para que haja mantimentos na minha casa, diz o verso 10. Ou seja, sustento, suporte para a realização da obra do Senhor. Sem dúvida alguma, trazer os dízimos à casa do tesouro significava fidelidade, obediência, temor a Deus, confiança nele e em sua providência para as nossas vidas. Ensinava o povo a administrar bem os seus recursos. Quarta-feira, gravando um dos podcasts, do Gabinete Cast, dos pastores da igreja, tratamos sobre essa questão de finança, de apertos, de desemprego, de crise econômica. E uma das coisas que nós, numa pergunta feita lá, que nós tratamos foi isso. O princípio que Deus estabelece do dízimo nos ajuda a aprendermos a administrar os recursos que Deus faz chegar em nossas mãos. Então, eu começo já a fazer meu budget, meu orçamento, e estabelecer minhas prioridades, naquilo que eu devo investir o meu dinheiro, que Deus me faz obter pelo meu trabalho. E não ser uma pessoa descontrolada, que se endivida e que se mete em problemas. E perde a paz, e perde a tranquilidade no lar, e os conflitos se estabelecem. Deus quer nos ensinar, nos educar a administrarmos, a sermos mordomos daquilo que Ele nos dá. E o princípio do dízimo, entre outras coisas, me ajuda a ser uma pessoa organizada, que sabe priorizar os meus recursos e aplicá-los bem. E a primeira coisa que Deus diz é: aplique no reino de Deus. Consagre a Deus essa parte. Eu providencio o resto. É essa promessa que Ele faz aqui. Sem dúvida alguma, trazer os dízimos à casa do tesouro significava isso: fidelidade, obediência, temor a Deus, fé, confiança nele, em sua providência, que Ele daria o necessário para a gente viver uma vida digna. Mas também, trazer os dízimos era necessário para a manutenção da obra de Deus, ou seja, o sustento dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros do templo, segundo Neemias 13:5, pois de outra sorte não poderiam se dedicar exclusivamente a essas funções que Deus estabeleceu para ser praticada em Israel. Também serviriam para a manutenção do templo em si, nos reparos do templo, nas reformas do templo, na expansão do templo, na construção do templo ali em Jerusalém, bem como prover a ocasião para as festividades de gratidão por parte do povo a Deus. Isso sem mencionar o sustento de órfãos, viúvas e pobres entre o povo de Deus. Para isso que Deus diz que haja recursos, mantimento na minha casa. Mas por último, o desafio e as bênçãos prometidas pelo profeta Malaquias àqueles que obedecem e confiam no Senhor é trazida também aqui no verso 10. Ele continua seu raciocínio, o profeta lança o desafio de Deus ao povo: provai-me nisto, tragam, voltem, arrependam-se e tragam os dízimos à casa do tesouro, e ponham-me à prova. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ousem me provar, ousem me colocar em teste. Obedeçam e vocês verão o que eu posso fazer por vocês. Em vez da maldição de reter as bênçãos, eu vou derramar bênçãos sem medida sobre vocês. Dar o dízimo era uma prova de fé. Desde aquela época, o que eles poderiam fazer diante da pobreza que eles estavam? Numa época de fome e de escassez. Eles estavam regressando do cativeiro, estavam recomeçando a vida, reconstruindo suas casas e o seu país. Como poderiam dispor e abrir mão da 10ª parte dos seus parcos recursos? Vejam que o desafio era grande para eles. E Deus vai estar dizendo isso: confiem em mim, obedeçam, sejam fiéis à aliança, e vocês verão o que eu farei por vocês. Muitas vezes nós agimos da mesma forma: Senhor, o negócio é tão difícil, é tão apertado,
Não dá para eu fazer isso. E Deus vai dizer a mesma coisa que disse ao povo de Israel. O país está em crise econômica. O desemprego está crescendo. A corrupção está aumentando. Há insegurança de fato e verdade com relação a manter-me no emprego, no sustento. A gente respira um ar ruim. Ponham-me à prova. Sou eu quem sustento vocês e não uma política de governo. É em meio a essa situação de dificuldade socioeconômica que Deus desafia seu povo a confiar nele. Ao reter e sonegar os dízimos, em vez de entregá-los voluntariamente, de consagrá-los como santo ao Senhor, o povo estava implicitamente afirmando que não confiavam plenamente na providência de Deus, mas sim nos seus próprios recursos. E quando nós fazemos a mesma coisa, o que nós estamos dizendo para Deus, em outras palavras, é isso: Senhor, foi tão difícil conseguir o sustento, eu vou administrar melhor daquilo que o Senhor disse que é melhor. Ou seja, eu revelo, eu demonstro que não confio em Deus, que não confio em sua providência, que eu vou fazer melhor do que Deus faria. E por isso muitas vezes nós retemos. O que deveriam eles fazer em vez de pensar desse jeito? Deus os desafia a confiar nele em sua providência. Deus os chama a que consagrem todos os dízimos a ele. Façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Que bênçãos era essa que o Senhor promete? Várias são as bênçãos que o Senhor mencionou derramar sobre aqueles que confiam nele e obedecerem consagrando seus dízimos a ele. Ele promete chuvas. Abrir as janelas dos céus é trazer chuva sobre a nação que enfrentava uma seca. Eu vou abrir as janelas dos céus para acabar com a seca tremenda que assolava a região. Ele promete repreender e acabar com as pragas na lavoura que devoravam as plantações, que estavam ali pela mão de Deus pesando como maldição sobre eles. Eu repreenderei o devorador, o gafanhoto devorador, que tem acabado com as suas plantações. O verso 11 diz isso. Ele promete tornar as terras de seu povo férteis, produtivas novamente. Verso 11, ele declara isso ao seu povo. Vou abrir as janelas dos céus, derramar sobre vós bênção sem medida. Verso 11, por causa de vocês vou repreender o devorador, o gafanhoto, que como uma praga consome os produtos de vocês, para que não comam as suas lavouras, não devorem as suas lavouras, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E ele promete que fará seu povo crescer, ser próspero e se destacar entre as nações. O verso 12 ele termina assim: todas as nações verão e dirão de vocês, são bem-aventurados e felizes, porque vocês serão uma terra próspera, de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Se o povo de Deus crer e confiar em sua providência, não sonegando aquilo que a ele pertence, que lhe é santo, ou seja, os seus dízimos, as ofertas, ao contrário, consagrando a ele como um aroma suave, certamente provará a fidelidade e o poder de Deus, o Senhor dos Exércitos. O que podemos aprender com esse texto, com essa palavra do profeta Malaquias ao povo e à nação de Israel? Podemos aprender alguns princípios que são claramente ensinados aqui e que são válidos para a nossa vida hoje. Primeiro deles, Deus é o Senhor de tudo e de todos. Nada nos pertence. Nós não trouxemos nada para esse mundo e não poderemos levar absolutamente nada deste mundo. Ao morrermos, vamos deixar tudo aqui que nós ajuntamos e conquistamos. Tudo pertence a Deus. Ele nos confia
esses bens para que a gente saiba administrá-los para a glória do Senhor. Para tirarmos proveito disso também. Deus quer o nosso prazer, a nossa alegria. Mas não coloque o seu coração nisso. Coloque o seu coração em Deus. E você vai ver o que Ele pode fazer por você. Aprendemos também que Deus se preocupa com a manutenção do serviço e do culto divino. Ele se preocupa com a manutenção dos pastores, dos missionários, dos obreiros, do estado geral do seu povo, especialmente dos pobres, dos órfãos, das viúvas, ou seja, as pessoas mais carentes e necessitadas, que são assistidas e socorridas pelo trabalho da igreja, da diaconia da igreja. Aprendemos também que, visto que Deus é dono de tudo e de todos, Ele não precisa dos nossos recursos. Recursos que Ele mesmo nos concede. Sua intenção final é nos abençoar. Mas para que isso ocorra, Ele espera e requer que confiemos plenamente nele e em sua providência. É isso que está em jogo. Não é que Deus precisa do meu dinheiro. Meu dinheiro é pouco para quem Deus é. Não é essa a questão, gente. Deus só quer que eu aprenda, demonstre que eu confio nele, que eu reconheço a sua bondade e misericórdia, porque Ele quer me abençoar. Quer aceitemos ou não, essa doutrina bíblica de dízimos e ofertas é para todos os homens, em todas as épocas. É para nós hoje. Este princípio é claro na Escritura. E em último lugar, pelo menos a 10ª parte do que Deus nos concede deve ser consagrada, santificada para o serviço do Senhor. Feliz a pessoa que entende isso. Feliz é a pessoa que demonstra gratidão, reconhecimento e que consagra a Deus com alegria, com espontaneidade de coração. Eu digo sempre às pessoas, o trabalho do conselho da igreja ou da direção da igreja é com temor e temor administrar esses recursos que o crente, que as famílias consagram a Deus nessa consciência. Eu sempre enfatizo, esses recursos não são uma exigência da igreja local. Nós nunca observamos, policiamos ou escrutamos isso na vida das pessoas. Isso é particular, é pessoal, é uma questão de consciência particular com Deus. Ninguém nunca, em hipótese alguma, vai ser preferido ou preterido por causa de a pessoa ser ou não ser um ofertante ou um dizimista. Isso não existe. Eu, como pastor da igreja, não sei nem quero nem saber de nada disso. E é um grupo muito restrito quem controla as contas da igreja para ser aplicado os recursos naquilo que o orçamento foi apresentado à igreja, de acordo com o volume de ofertas que chegam no ano passado. A gente planeja para o ano seguinte, baseado naquilo. Minha oração é que o nosso Deus, que tão ricamente nos tem abençoado, nos conceda a graça de confiar e depender completamente dEle, e, consequentemente, incline o nosso coração a consagrar nossos dízimos e nossas ofertas à casa do Senhor e ao seu serviço, e que nos faça ser constantes, regulares e obedientes nele a isso. Que Deus nos abençoe. Eu sei que essa não é uma palavra fácil de pregar, porque por causa dos muitos escândalos e problemas que há coalhado no mundo evangélico, no mundo religioso. Mas nós não podemos, por causa da falta de honestidade, da transparência ou da má intenção de uns,
deixar de ensiná-los um princípio bíblico que diz respeito objetiva e diretamente à sua relação pessoal com Deus. Eu sei de uma coisa: Deus quer abençoar a vida de cada um dos seus filhos. E essa bênção de Deus passa por aqui, como você viu o profeta Isaías dizer. Então confie em Deus. Creia em Deus. Resolva essas questões, se há algum tipo de dúvida em seu coração em relação a isso, com o Senhor. Busque na palavra dele a orientação. Examine, testifique se aquilo que tem sido lhe ensinado de fato tem algum fundamento na Escritura, ou se isso é coisa de religião. Que Deus possa nos abençoar, derramar sobre nós graça e favor nessa área da nossa vida. Que você possa ser uma pessoa próspera, que você viva a sua vida dignamente, que você obtenha como fruto do seu trabalho o seu sustento. Não é? Que Deus te faça próspero nessa área, para que você seja um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Que Deus aumente a tua sementeira nesse aspecto. Amém?